Gênesis capítulo 41, versículo 38 diz assim: perguntou, pois, Faraó a seus servos: poderíamos achar um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? E aqui a gente inicia a mensagem falando sobre a história de José do Egito. Quantos lembram da história de José do Egito? Eita! Eu não vou discorrer tanto sobre a história, mas eu vou ressaltar alguns pontos que fala justamente sobre essa marca da promessa que José carregava em sua vida. Mas para a gente ilustrar um pouco, José era filho de Jacó e Raquel, era o filho querido, amado de Jacó. E na dinâmica familiar, aconteceram algumas situações. E eu vou falar sobre a túnica, justamente a túnica que José recebeu de seu pai. Hoje, não sei você, mas você deve ter participado de alguma situação parecida. Hoje o pessoal combina paletas, né? Hoje o coral combina sempre paleta nos cultos. A gente tem acompanhado o grupo de mulheres também, que tem combinado algumas paletas. E José tinha recebido uma paleta, uma túnica, que ela era totalmente colorida. O que representa essa túnica nessa época? Era uma túnica que só pessoas do alto escalão utilizavam. Então aquilo determinava uma promessa de Deus sobre a vida dele. Por quê? Porque o pai dele estava determinando de que ele daria continuidade ao legado da família. Só que o que aconteceu? José vestiu essa túnica e isso começou a causar inveja sobre os seus irmãos. Eles eram em 12 irmãos e José era o penúltimo filho. E pela tradição familiar, sempre o primogênito de toda a família era que dava continuidade a esse legado. Era o que governava a família, né? E subentendia-se pela túnica. Por que pela túnica, Jane? Porque as cores da época, como ela era colorida, naquela época não existia o material sintético, a cópia das cores que a gente hoje tem. Hoje a gente escolhe aí as cores que a gente quer vestir, escolhe as paletas. Só que naquela época usava-se a matéria-prima para fazer a cor vermelha, a cor púrpura. Tanto é que essas cores, elas eram utilizadas pela realeza. Isso na cultura antiga. Porque eu acredito que era muito difícil de você obter essas cores. Então não era qualquer pessoa que usava uma túnica com cores. Então aquilo já subentendia-se de que o pai tinha ele como preferido e que estava encaminhando seu filho para futuramente ser o governante, ser o representante, a pessoa que iria dar continuidade ao legado. Isso começou a causar muita inveja em seus irmãos. E José, ele tinha também o dom de revelação. Ele teve 2 sonhos em que ele se apresentou diante dos irmãos e os irmãos interpretavam, né, da maneira, e realmente trazia uma interpretação que não era muito legal. Como se José, ele fosse de fato, ele tinha essa promessa na vida dele, de que ele seria alguém, um representante de Cristo, de Deus, aqui na terra. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Um bebê, quando ele nasce, ele tem importância? Ele tem valor? Uma criança, ela tem valor? Sinaliza assim para mim. Tem valor. Tem. Mas essa criança, ela não vem carregada de qualidades, ela não vem com atributos. E mesmo assim ela tem um valor. E a gente ama aquela criança incondicionalmente. Bom, os pais que o digam, né? Eu pergunto para você, em que momento
nós deixamos de ter valor diante de Deus? Em que momento eu e você deixamos de ter valor? Por que a gente vive essa vida frenética, essa correria, essa busca por títulos, essa busca por um espaço na sociedade, em todos os meios que nós vivemos, sempre na busca de ter um valor? Eu vou casar, eu vou me formar, eu preciso abrir meu negócio, eu preciso ter destaque em tudo que eu faço. Aonde se perdeu esse valor? Eu e você carregamos essa marca. Então o Senhor era com José. E ele acabou se tornando um homem próspero. Mas antes de entrar nessa questão, à medida que os irmãos eles começaram a invejar José, eles planejaram, né, colocá-lo numa vala, como todo mundo já conhece a história. E lá, eles venderam o irmão deles como um escravo. Já aconteceu com você de passar por circunstâncias tão difíceis na vida, em que você se sentiu despedaçado? Talvez não vendido como escravo, mas às vezes alguém falou, lançou uma maldição sobre a sua vida. Ou às vezes vozes que diziam que você não era capaz, que você não tinha capacidade para almejar, alcançar um objetivo da sua vida. Seja amoroso, seja familiar. Talvez o sonho de ser mãe, de ser pai. Talvez o sonho de se formar numa universidade. Tem muitas pessoas que ainda buscam isso e não percam o desejo, o sonho de se formarem. Ou talvez sofreram calúnia. Alguém caluniou você. Alguém proferiu palavras que era como se tivesse arrebentado com a tua vida. Ou às vezes uma acusação. Então José, ele estava diante dessa circunstância. Onde eu quero chegar? Queridos, na nossa caminhada com Cristo, quando nós descemos a água do batismo, nós nos tornamos nova criatura. Mas isso não isenta que a gente enfrente lutas na nossa caminhada. E sabe o que representam essas lutas? É o oleiro desconstruindo você. E é nesse momento de fragilidade, nessas lutas, é que Deus nos molda. Ele vai nos moldando. Vai nos reconstruindo, eu e você. Às vezes a gente não entende, às vezes a gente pensa, às vezes a gente fala com Deus, mas Deus, poxa, eu oro todos os dias, eu me dedico na tua casa, eu faço bem ao próximo, e por que eu estou passando por essa circunstância? Querido, a gente não está isento de passar pelas aflições do mundo. Eu e você, talvez a gente vá enfrentar dia após dia, e toda vez que você se posicionar, que você começar a colocar a mão na massa e a trabalhar na obra de Deus, você vai viver grandes lutas. Mas por quê? Deus está te forjando. E eu acho linda essa história de José. Eu estava comentando com um colega que tem um segredo muito especial, que o título fala, a túnica invisível. A túnica foi retirada de José. E muitas vezes as nossas oportunidades, elas são retiradas. Às vezes a gente perde. Ele perdeu a túnica física, mas existe uma túnica invisível. A túnica representava essa promessa de que ele daria continuidade ao legado da família. Você já se encontrou em situações, por exemplo, no trabalho, vamos ilustrar.
existia uma oportunidade no meio do trabalho, e existem pessoas com diversas habilidades. E você é uma dessas pessoas. Mas às vezes você não se vê capaz de alcançar aquela promoção. Mas às vezes pode acontecer, como já aconteceu, a gente ouve muitas histórias de que pessoas, elas ganharam destaque mesmo não tendo as habilidades possíveis. Como isso é possível? Como é possível, às vezes, uma pessoa que ela não tem tanta representatividade diante da gente, ela almejar tantos milagres, ela conquistar tantas vitórias na sua vida? Sabe por quê, irmãos? Porque essa pessoa carrega a unção de Deus. O que faz a diferença na nossa vida é a unção que nós carregamos. É quando eu e você nos tornamos morada do Espírito Santo. Quando a gente se torna lar. As nossas habilidades, o nosso conhecimento técnico, de nada vale se a gente não tiver a essência de Cristo em nossas vidas. Se a gente não exalar a essência de Cristo. Se nós não tivermos as características de Cristo, de nada vale. A gente vê na história de José, ele foi vendido como escravo e ele foi para a prisão e ele foi notado. Mesmo na prisão, ele foi notado. Potifar viu aquele jovem e ele sentiu algo sobrenatural na vida daquele jovem. Queridos, a unção de Deus, ela não só causa transformação na nossa vida interna, como ela mexe em toda a questão externa. Pessoas são tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Você já se aproximou de pessoas que elas carregam a unção de Deus? É diferente. A gente vê um brilho, a gente sente paz. Pessoas são abençoadas quando estão próximas de pessoas que elas carregam a unção. Em que elas são a morada do Espírito Santo. E José, ele carregava essa túnica invisível. Essa túnica simbólica. Ou seja, ele não tinha perdido a promessa. A promessa, ela permanecia viva em sua vida. Às vezes nós estamos vivenciando situações, momentos, que pra gente, poxa vida, eu não estou no meu auge de vida. E José, na prisão, ele não estava no seu auge. No auge da sua promessa. Mas mesmo ali na prisão, Deus dava honra à sua vida. Deus honrava, ele era notado. Pessoas eram tocadas. Era algo sobrenatural. Eu fico imaginando uma pessoa tão simples. Um escravo. Então, ele foi governar na casa de Potifar. E lá aconteceu a situação de que a esposa de Potifar, se aproximou de José e quis ter um momento com José, e José recusou. José era um homem íntegro, então ele recusou o pedido da esposa de Potifar, e novamente ele se viu injustiçado e esquecido. O Senhor, porém, era com José. E rapidamente, novamente nessa história, novamente na prisão, ele foi notado pelo carcereiro. Vocês entendem que quando nós carregamos a unção de Deus, não importa o patamar, não importa o lugar onde nós estejamos, nós somos notados pela presença de Deus. A nossa luz, ela irradia e ela ilumina e ela toca quem está ao nosso redor. E assim foi com José. E rapidamente o carcereiro confiou tudo a José.
Ou seja, a unção, ela não depende do lugar onde você está, mas de quem você carrega. Às vezes passamos por vales, mas a unção nos impede de sermos consumidos por eles. Quem tem a bênção prospera até no deserto. A crise não aluna a promessa. Ela serve de palco para o milagre. Aleluia. O pastor Davi já pregou, já falou sobre José. E eu lembro muito bem quando ele falava sobre o cargo que foi criado. E isso é mais uma bênção que José vivenciou na sua vida. Naquela época não existia o governador, o cargo de ser governador. E numa necessidade do faraó, ele estava tendo sonhos, ele tinha pessoas capacitadas do lado dele, que poderiam interpretar os seus sonhos. Tinham magos, tinham homens com sabedorias do ocultismo. Mas ele buscava alguém que carregasse a presença de Deus. E novamente José foi apresentado. E José previu a situação que eles vivenciariam no futuro. E novamente José teve esse destaque. Por quê? Porque ele carregava a unção de Deus. Vocês veem que mesmo uma pessoa que carrega a unção de Deus, ela não está isenta de vivenciar, de enfrentar batalhas na sua vida. Ela não está isenta. Mas como carregar essa unção? Como ser morada do Espírito Santo? Como irradiar essa luz na nossa vida? A gente conquista através da busca, através do relacionamento com Deus. Eu e você precisamos nos relacionar com Deus dia após dia. É orando, é com o joelho no chão. O pastor Davi sempre fala, muita oração, muito poder, nenhuma oração, nenhum poder, pouca oração, nenhum poder. E eu te pergunto como reflexão, você tem orado? Você tem buscado? Você tem confiado? Você tem acreditado? Você crê na palavra do Senhor? Você carrega essa unção sobre a sua vida? Não existem pessoas mais especiais do que outras, queridos. Nós fomos chamados para brilhar, para irradiar a luz de Cristo aqui na terra. Nós fomos chamados para dar continuidade a esse legado. Você faz parte desse legado. A gente está lendo aqui, acompanhando a história de José. Mas você é José. Você foi chamado por Cristo. Você é escolhido do Senhor. Você é amado. Não importa a luta que você esteja enfrentando, não importa a dificuldade. Hoje você não vai ser vendido como escravo, mas vai viver situações difíceis. Talvez situações financeiras, talvez uma enfermidade que você esteja enfrentando, que é uma grande batalha. Todos nós passamos por isso. Talvez uma luta na justiça, talvez uma injustiça, talvez uma luta familiar. Querido, creia que Deus é contigo. Carregue a presença de Deus sobre a sua vida, sobre o teu coração. Seja morada, busque a presença de Deus. A palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos frutificar, nós precisamos dar frutos. E José deu frutos. E José se posicionou. E José irradiou a luz do Senhor sobre a vida dele. Por onde ele passou, a bênção do Senhor o acompanhava. E pessoas que estavam próximas a ele eram abençoadas.
Você vê que a bênção, ela não alcança somente a nós. Nós carregamos essa bênção e nós distribuímos essa bênção para quem está próximos a nós. Por isso essa igreja é abençoada. Essa igreja é do Senhor. Aqui aconteceram tantos milagres e continuam acontecendo milagres. Essa igreja é uma igreja de legado, de história. Quantos líderes foram levantados neste lugar? É tempo de nós vivermos avivamento, queridos. É tempo de se posicionar. É tempo de erguer as nossas cabeças. É tempo de, começar a trabalhar, não importa o que. Eu não sei o que você tem feito, eu não sei como você tem se posicionado, como você tem vivido a sua vida. Querido, a obra de Deus precisa de você. A obra de Deus precisa de pessoas comprometidas, precisa de servos com desejo, com anseio de servir a Cristo. Ele nos basta. Mas nós fomos enviados aqui para pregar as boas novas. Hoje é dia de missões. O que é que nós temos feito para contribuir para o reino? Quantas vidas nós temos alcançado? Não sei como, queridos. Não sei qual a estratégia que você tem utilizado, eu não sei como você tem feito isso. Mas que nós possamos nessa noite viver essa mudança. A gente precisa sair do modo do automático e começar a caminhar com certezas, com assertividade, com decisão, com ousadia, com desejo, com vontade de servir. Precisamos retornar naqueles tempos em que as pessoas, elas não estavam preocupadas com o horário do culto. Elas não estavam preocupadas com a dedicação. Não havia a pergunta se você tinha disponibilidade de estar na casa do Senhor. Havia disposição integral. A gente precisa viver esse fogo, essa vontade, esse desejo. E esse fogo, essa presença, ela vem do Espírito Santo de Deus. Quando nós deixamos a nossa vida, o nosso ser invadido pela presença de Deus, queridos, não existe cansaço, não existe indisposição, existe vontade, existe desejo, existe luta, justiça, existe a busca. Aleluia. Então José se tornou um homem de grande referência. É como Faraó disse: acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Quantos carregam a presença de Deus aqui? Quantos carregam a presença de Deus? Eu lembro da história de Davi. Pequeno Davi. Essa história a gente conhece. Nenhum soldado teve a capacidade de derrotar Golias. Mas o pequeno Davi, ele estava revestido do quê? Da presença de Deus. E ele enfrenta Golias como? Você vem com a força do teu braço diante de mim. E eu vou com a força do Espírito Santo de Deus. Toda vez, querido, toda vez que você estiver diante de uma luta, clame ao Senhor. Busque aquele que pelejará por você. Não tente buscar a força do teu braço, o teu conhecimento, não. Ou às vezes nossas emoções, porque quando nós estamos diante de circunstâncias que talvez elas nos causem ira, e às vezes a gente tem a vontade de levantar a voz, e a gente tem a vontade, a gente
perca a linha, queridos, chame a presença de Deus. Que Deus, Ele vai acalmar. E o Senhor sabe como é que você deve se posicionar. E Ele estará pelejando por você, querido. A bênção, ela não evitou que José fosse vendido como escravo. A bênção, ela não evitou as circunstâncias que ele passou. Mas durante todo esse período que ele vivenciou, queridos, ele foi forjado por Deus. E se tornou o grande homem que é. Às vezes nós questionamos as lutas. Às vezes nós questionamos aquilo que nós entendemos como injusto em nossas vidas. Às vezes nós questionamos a Deus. Eu falo porque eu também vivenciei tantas coisas, tantas lutas. No dia que eu fui diagnosticada com tumor no meu pulmão do lado direito, eu perguntei a Deus, mas e a promessa? E a promessa que o Senhor tem na minha vida? Você vai enfrentar situações que você não vai entender. Não vai entender. Mas quando nós buscamos a presença de Deus, queridos, não dá para explicar o milagre. O milagre não se explica. E eu falo por experiência própria, porque eu vivi esse processo. Às vezes quando Deus, Ele quer tratar com a gente, quando Ele quer nos moldar, Ele nos quebra. Ele nos quebra. E aí o oleiro vem, Ele nos refaz. E Ele vai nos moldando, conforme aquilo que Ele tem preparado para nós. Conforme aquilo que Ele espera de nós. E aí Ele vai moldando conforme o propósito que Ele tem nas nossas vidas. Eu estava diante de um diagnóstico que poderia ser o fim do meu ministério, que é o ministério da música. Eu tive a perda de 60% do meu pulmão do lado direito. E aquilo aconteceu e eu fui operada. Foram 10 horas de cirurgia. E depois, queridos, quando eu saí daquela sala de cirurgia, era como se Deus tivesse novamente soprado o fôlego de vida na minha vida, em mim. E é assim que Deus atua nas nossas vidas. Eu sei que aqui nós temos histórias incríveis. Pessoas que enfrentaram lutas terríveis, que são testemunhos vivos do milagre de Deus, porque Ele ainda opera milagres, queridos. E eu vivi essa promessa, e eu vivo a cada dia essa promessa. E Deus foi me moldando, e de repente as coisas foram acontecendo, coisas sobrenaturais. Eu não consigo explicar as bênçãos de Deus, as bênçãos que têm sido alcançadas. Mas eu posso compartilhar com vocês que há esperança. Neste momento, como um ato de fé, eu convido você a se colocar em pé. Existe esperança, existe mudança, existe transformação. Eu não sei como tem sido a tua vida, eu não sei como tem sido o teu dia a dia, eu não sei como tem sido as lutas, as batalhas que você tem enfrentado, eu não sei como você tem se posicionado. Talvez você tenha ficado recluso, talvez você tenha vivido em solidão, talvez em tristeza, carregando culpa, talvez carregando ansiedade no seu coração. Neste momento, se esvazie de tudo que não pertence a você e seja a morada do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Feche seus olhos neste momento, comece a falar com Deus, comece a apresentar diante de Deus as suas petições, comece a clamar, peça ao Senhor.
aquilo que você tanto precisa na sua vida. Eu não conheço os planos que Deus tem para a tua vida, mas Ele sabe. Ele conhece o teu nome, Ele sabe quem você é, Ele conhece a tua essência, Ele sabe o filho escolhido e amado que foi levantado. Você, homem e mulher, você foi levantado para servir a Deus, para ser embaixador aqui na terra. Por isso, neste momento, receba sobre a sua vida a unção de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus, que você seja morada, onde você pisar a planta dos seus pés, você seja a luz, que você irradie a luz de Cristo sobre a sua vida, e por onde você passar, não somente você seja transformado, mas que essa bênção, ela alcance a todos que estiverem ao seu redor, querido, sobre toda a tua família, no ambiente do seu trabalho, no seu ministério, quando você estiver com amigos, quando você sair por esta porta, que pessoas lá fora, elas sintam a presença de Deus sobre a tua vida, que pessoas sejam alcançadas. Talvez você não saiba, mas o Senhor tem usado a tua vida dia após dia. O Senhor tem te levantado para ser bênção aqui na terra, querido. Você tem muita importância para Deus. Se alguém em algum momento, algum dia, disse que você não tinha importância, se vozes se levantaram contra você, cairá por terra em nome de Jesus. E creia que você tem a marca da promessa. Você é um filho escolhido. Nós somos a igreja separada, preparada pelo Senhor. Por isso comece a se posicionar. Seja ousado, seja ousada. Saia dessa igreja declarando vitória, as bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Comece a tua semana agradecendo a Deus, de joelhos no chão, buscando a presença de Deus. Você será a diferença em todos os meios que você estiver. O Senhor irá te levantar, querido. Oh, o Senhor te separou. Você é escolhido, filho amado. Pois o Senhor tem grandes planos para as nossas vidas. Tudo aquilo que nós desejamos é pequeno diante do que o Deus Todo-Poderoso tem para nós. Por isso eu declaro as bênçãos de Deus, que a graça do Senhor seja derramada sobre a tua vida. Que você tenha essa certeza no teu coração, que você comece a tua semana glorificando o nome do Senhor, se alegrando na presença de Deus. É mais uma luta, pois eu estou alegre diante do Senhor, porque eu carrego a unção de Deus, pois eu carrego a presença de Deus, pois eu sou morada do Espírito Santo de Deus. E quando nós somos morada, queridos, quando nós carregamos essa unção, não há impossíveis para Deus, não existem obstáculos, não existe nada que possa travar a tua caminhada, querido. As lutas virão, as dificuldades virão, os problemas virão, mas o Espírito Santo de Deus estará te levantando, te erguendo. Oh, aleluia! Nós cremos, Senhor, neste poder, nós cremos nesta unção que ela quebra cadeias, que ela nos molda, que ela nos quebra, que ela nos refaz. Oh, Senhor, molda as nossas vidas. Oh, Senhor, como o Senhor deseja, Pai. Pois o que o Senhor deseja sobre nós é muito poderoso. Pai, nós te agradecemos por este tempo de adoração. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque a cada dia, Senhor, nós temos vivido as Tuas promessas, Pai. Aleluia. Declare. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar, diga, o selo que há em mim? Você é marcado.
a marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se você está posicionado, decidido, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. declare: eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? Saia com essa convicção no seu coração que você tem a promessa. Você carrega essa marca. Busque a presença de Deus sobre a sua vida. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus Nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Suas vozes declarem. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará. Aleluia. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, glorificar o seu santo nome.